Nesse vídeo nós vamos precisar fazer uma análise atualizada da CEMIG, que é a empresa que terá o maior yield do setor elétrico em 2024. Inclusive temos aqui quase 1,9 bilhões de reais em dividendos na gaveta da CEMIG a serem aprovados na AGO. Isso aqui além do JCP já declarado esse mês, então é um montante bem relevante de dividendos na gaveta dessa ação. Valeria a pena investir agora, já olhando para esse dividendo acima da média, ou é mais importante a gente olhar com frieza os números do resultado? E aqui o nosso vídeo será distribuído em 6 pontos fundamentais, onde eu vou abordar cada um deles de maneira bastante didática. A minha obrigação é que você saia desse vídeo sem dúvida a respeito das ações que a gente vai abordar aqui. No primeiro ponto, vamos falar um pouco sobre os resultados da CEMIG e quais são os principais pontos do resultado que você tem que olhar com mais critério. Segundo ponto, vamos falar sobre os dividendos adicionais, quanto que isso vai se traduzir em dividendo por ação. Galera, já adianto para vocês que é um valor bastante interessante. Terceiro ponto, pontos de atenção importantes que você não pode deixar passar, não só com base no resultado, mas o que a gente espera à frente para a CEMIG. Isso é importante para você estabelecer um preço-teto para aportes bem criterioso. Com base nos resultados atuais, a CEMIG estaria cara ou barata. No quinto ponto, nós vamos falar sobre os precatórios da Sanepar. Uma bolada de quase 4 bilhões pode estar próxima a ser distribuída para a empresa. Sexto ponto, Copasa, privatização avança. Muita atenção, isso pode gerar um destravamento de valor para a ação. Vocês viram o que aconteceu com a Sabesp lá no estado de São Paulo. Seria esse o momento de aportar pesado nas ações da Copasa também, lembrando que ela tem distribuído bons dividendos. Pessoal, antes de prosseguirmos, deem um pulo lá no nosso Instagram do canal. Estou gerando conteúdo diário para vocês, o Instagram ainda é pequeno, mas prometo que vou trazer para vocês o conteúdo de melhor qualidade, com análises mais assertivas e a melhor estratégia para o investimento de longo prazo. Dê uma moral para a gente lá. Lembrando que nada nesse vídeo se trata de uma recomendação de investimentos, eu quero gerar aqui conhecimento de valor para você ganhar autonomia como pequeno investidor sem depender de terceiros, fazendo as melhores escolhas para o seu investimento a longo prazo. Se eu te ajudar nesse processo, me dá aquela moral se inscrevendo no canal e deixando um comentário, isso é importante para nós e bora pro vídeo. Vamos lá que no dia de hoje a CEMIG vem derretendo quase 5%, já cotada na casa de R$ 10,80. Galera, é claro que a cotação acaba sendo um dos fatores que você vai avaliar, ela serve como termômetro para saber se o momento é bom para aportes ou não, mas ela tem que ser casada sempre com os resultados reportados pela empresa. Então, quando você começa a acompanhar a longo prazo uma empresa, você tem uma perspectiva do que pode acontecer nos próximos anos, de acordo com o que a gestão vem entregando. E o que a gestão entregou no quarto trimestre de 2024? Pessoal, no quarto trimestre de 2024, houve um forte downside tanto no EBITDA consolidado quanto no lucro líquido consolidado. Lembrando que o EBITDA é o lucro antes dos juros, impostos, depreciação e amortização, que reflete a parte operacional da companhia. Depois nós vamos ter todo o resultado financeiro, pagamento ali de IR, contribuição social do lucro líquido e no final das contas nós teremos a última linha do balanço. É daqui que saem os seus dividendos, ou seja, o lucro líquido da companhia. E vejam que tanto no EBITDA quanto no lucro houve sim uma severa retração. Quando a gente olha aqui para o EBITDA recorrente, ele apresentou uma retração de 10,4%, saindo de 2,1 bilhões de reais no quarto trimestre de 2023 para 1,9 bilhões no quarto tri de 2024. Já o lucro líquido recorrente retraiu 30,7%, então a retração bem severa, saindo de 1,6 bilhões, quase 1,7 bilhões no quarto tri de 2023 para 1,1 bilhões agora nesse trimestre. Pessoal, detalhe importante, vejam como a fatia de geração deu uma certa diminuída aqui no EBITDA consolidado e a distribuição ela acabou crescendo para 47,3%. Por que isso aconteceu? Primeiro porque a demanda no setor de distribuição tem crescido juntamente com o desenvolvimento econômico de Minas, mas também porque houve a venda lá da Aliança Energia. Então lembrem-se que o EBITDA da Aliança Energia, que era de um venture que a CEMIG detinha juntamente com a Vale, era reconhecido através de equivalência patrimonial aqui dentro do segmento geração de energia. Como ela vendeu 50% desse ativo para a Vale, agora nós temos menos um ativo de geração contribuindo para o resultado. E como a própria empresa destaca no tópico decisões alinhadas ao planejamento estratégico, houve sucesso na alienação da participação da Aliança Energia no valor total de 2,7 bilhões de reais. Percebam que foi um montante bem relevante de recursos que entrou no caixa da companhia. Por isso que eu sempre falo com vocês, ao avaliar os indicadores fundamentalistas, que você olha aqui no Investidor 10 ou no Status Invest, você tem que necessariamente casar esses indicadores com os resultados recorrentes da empresa. Antes de olhar para um PL amassado na casa de 4,6 vezes, você tem que avaliar se não houve nenhum evento não recorrente jogando os lucros para cima, porque pode haver distorções aqui nos múltiplos. Então esse é um trabalho um pouco mais de ajuste fino que a gente faz aqui no canal. Então já trouxe
recurso para o clube de membros, um pouco mais de cautela nos aportes com a CEMIG, justamente devido a esses grandes eventos não recorrentes. Pois vejam que, em média, a CEMIG lucra entre 5 e 6 bilhões de reais por ano, e nesse ano de 2024, só de evento não recorrente, houve entrada de mais de 2 bilhões de reais, algo na faixa de 2 bilhões de reais líquido de entrada no caixa da companhia. Então é lógico que isso vai gerar uma distorção no seu valuation, né? Já que é dinheiro que não está vindo das operações e está impactando o lucro do exercício. Então nesse resultado do quarto trimestre de 2024, resultado normalizado, nós tivemos a equivalência patrimonial menor em 106 milhões, com a piora do resultado de Belo Monte, além do fato de não termos mais a participação na aliança geração de energia, né, que foi vendida para a Vale. Então, na equivalência patrimonial, tem menos um ativo de geração, gerando receita e lucros para a empresa. Porém, talvez um ponto mais negativo para os resultados da CEMIG foram a elevação dos custos e despesas da companhia. Vejam que o custo total saiu de 7,7 bilhões para 9,1 bilhões, uma alta de 18,4%, que é uma alta bastante relevante. Além disso, as despesas também apresentaram um aumento significativo, saindo de 275 milhões negativos para 519 milhões negativos, né? Então nós tivemos maiores despesas pressionando o resultado operacional da companhia. O terceiro ponto negativo é que a companhia está um pouco mais alavancada agora, né? Gerando um EBITDA menor e com sua dívida líquida também crescendo. E agora a companhia sai de uma alavancagem de 0,89 vezes para 1,3 vezes dívida líquida sobre EBITDA. Percebam que ainda é uma alavancagem tranquila, considerando que estamos falando aqui do setor elétrico. Porém, vem em tendência de alta, e como nós temos agora uma companhia um pouco mais alavancada, isso acaba penalizando um pouco mais o resultado financeiro, que saiu de 98 milhões de reais negativos para 396 milhões de reais negativos, um salto de 304%, lembrando que isso aqui deve piorar um pouquinho nos próximos anos, já que a empresa tem um plano de investimentos bem pesado na ordem de 40 bilhões de reais entre os anos de 2025 a 2029, né? Então vai ter que investir bastante, e isso vai, obviamente, puxar um pouco mais para cima o seu endividamento. Então, considerando que agora nós não temos mais a Aliança Energia contribuindo para o resultado, ou seja, gerando menos receita, nós temos também custos e despesas operacionais um pouco mais elevados no quarto trimestre de 2024 e temos também aqui um resultado financeiro um pouco mais pesado para a companhia, né? Tudo isso implicou numa queda de 47% no lucro líquido consolidado. Vejam que ela saiu de um lucro líquido de 1,8 bilhões lá no final do ano de 2023, alcançando agora 998 milhões no final do ano de 2024, um downside bastante significativo. Porém, é importante a gente olhar para o recorrente, né? Mas ainda assim houve um downside significativo, saindo de 1,7 bilhões para 1,1 bilhões de reais, uma queda de quase 31%. Porém, considerando os indicadores de qualidade, principalmente dos ativos de distribuição, a companhia segue entregando um bom trabalho, com a queda gradual tanto no DEC quanto no FEC nos últimos 6 anos. Nós temos também um bom controle de inadimplência, com 99,4% das contas de energia arrecadadas, e as perdas de energia seguem nessa clara tendência de queda. Percebam só que isso acaba refletindo uma boa gestão realizada pela companhia. Então todo esse CAPEX, todo esse investimento que a companhia vem fazendo é essencial para que ela continue entregando um serviço de qualidade e conseguindo também reajustar suas receitas com os índices inflacionários. Pessoal, como nós tivemos uma venda bem significativa de ativos da companhia ao longo do ano de 2024, isso também se traduziu num dividendo bem acima da média. Inclusive, existem alguns dividendos remanescentes para serem recebidos nos próximos meses. No dia de ontem, a companhia já aprovou um JCP na ordem de 541 milhões de reais, um total de 18 centavos por ação, quase 19 centavos por ação, que vai ser distribuído só no ano de 2016 e em 2 parcelas. Então é aqui que a CEMIG acaba pecando, né? Atrasar demais para pagar esses dividendos. Entretanto, é um dividendo relevante, quase 20 centavos para uma ação que hoje custa R$10. Mas o melhor de tudo é justamente esse dividendo de 1,8 bilhões de reais que deverá ser aprovado na Assembleia Geral Ordinária, que vai acontecer no dia 30 de abril de 2025. Então, provavelmente, a companhia vai aprovar esses dividendos. E considerando tanto o JCP já anunciado, mais esse novo dividendo que deve ser aprovado, quanto que o investidor da CEMIG deverá receber de dividendo líquido por ação. Então, aqui nós temos o montante de 1,8, quase 1,9 bilhões de reais, dividido pelo número de ações da companhia, que nos dá um dividendo por ação de 66 centavos. Além disso, temos o JCP já declarado pela empresa, que deve gerar líquido aí 16 centavos por ação. Então, considerando tanto o dividendo quanto o JCP, nós temos na gaveta da CEMIG algo na faixa de 82 centavos para serem recebidos ainda. Lembrando que na questão dos dividendos, ela costuma anunciar e pagar logo, né? Já o JCP acaba demorando um pouco mais. Então, com a aprovação desse dividendo adicional, a CEMIG será a maior pagadora de dividendos do setor elétrico no ano de 2024. Então, apesar do dividendo ser muito bom, isso vai impulsionar
bastante aqui os nossos aportes, é importante, acima de tudo, se guiar pelos resultados. Como nós estamos vendo, houve sim um downside significativo, né? Então tem que ter uma atenção especial, acompanhar os próximos resultados, principalmente no tocante à disciplina de custos e despesas. Por quê? Porque uma empresa que controla melhor os seus custos consegue expandir a sua margem EBITDA, né? A margem do lucro das operações. Então é isso que o investidor tem que observar com mais cautela, né? Então sigo sim com uma posição relevante da CEMIG na nossa carteira pública de investimentos, uma posição de quase 10%. É uma empresa que eu gosto bastante. Existe aí um gatilho de longo prazo, que é a possível privatização, que a gente não sabe quando vai acontecer, mas ainda nesse final de semana eu vou disponibilizar um vídeo para membros do canal fazendo um novo preço teto para aporte na CEMIG, né? Considerando, é lógico, o downside nos resultados e toda essa perspectiva que nós estamos vendo na seara política. E se você quer ter acesso a essa informação mais detalhada e até mesmo um acompanhamento mais próximo do mercado, evitando grandes erros com seus investimentos, então vocês viram vários canais agora dando compra em CEMIG na casa de 11, 12 reais, a gente falando aguarda porque o resultado vai apresentar um certo downside. Então não é que a gente está torcendo contra a ação, mas a gente está fazendo a leitura racional do resultado e tentando escolher o melhor momento para aportes, de maneira a gerar eficiência para a nossa grana, né, galera? Se a gente compra barato, a gente compra mais ações, isso vai impactar o nosso dividendo no longo prazo. Então, para você evitar erros, considere também assinar o nosso canal por apenas R$ 4,99. Isso vai adiantar bastante a sua vida como pequeno investidor. Agora, em relação ao dividendo projetivo para os próximos 12 meses, estamos falando aqui de um resultado normalizado, sem eventos não recorrentes, olhando para aquilo que a companhia tem condições de entregar com as suas operações. Poderíamos trabalhar com lucro por ação de R$ 1,82 e, em média, a CEMIG faz um payout de 50%. Então, nós teríamos aqui um dividendo por ação de 91 centavos, que ainda é um bom yield. Lembrando que esse valor aqui não é o valor cravado, né? Isso vai depender do controle de custos e despesas, vai depender também do lucro líquido. Será que ele vai seguir sendo penalizado pelo resultado financeiro? Então, esses pequenos detalhes a gente vai ajustando de acordo com os próximos resultados. Mas eu considero essa cifra de 80 a 90 centavos por ação um dividendo bem pé no chão para a gente esperar para os próximos 12 meses. Agora vamos falar de mais uma empresa muito boa para o investidor de longo prazo. A Sanepar talvez seja hoje uma das ações mais defensivas para a carteira do investidor, entregando crescimento consistente de receitas e lucros há mais de 20 anos. Trabalhando com boas margens, tanto a margem EBITDA quanto a margem líquida, fazendo uma excelente gestão da sua dívida e trabalhando com indicadores de rentabilidade ok. A empresa hoje segue negociada a um preço-lucro de 5,6 vezes e aqui nós não temos nenhum evento não recorrente impactando esse valuation, então ela realmente está muito descontada e negociada ainda abaixo do seu valor patrimonial. Porém, a empresa segue penalizada por ser uma empresa estatal e por ter um ROIC relativamente baixo. Ponto de atenção importante é que os precatórios seguem avançando. Vejam que a companhia informou via fato relevante no dia 20 de março de 2025 que o Congresso Nacional aprovou a Lei Orçamentária Anual de 2025. Né? E as próximas etapas agora serão, seguindo o fluxo de aprovação dessa LOA, né? Ela deve ser encaminhada ao presidente da República para sanção ou veto e posterior publicação em lei. E dessa forma a companhia vai seguir acompanhando o andamento dos trâmites ainda necessários, bem como se certificará da efetiva inclusão do precatório na ordem de 3,9 bilhões de reais em favor da Sanepar na LOA de 2025. Lembrando, galera, que esse aqui é um valor extremamente relevante considerando o patrimônio líquido hoje da Sanepar. Então hoje a Sanepar tem um patrimônio líquido de 10 bilhões de reais e negocia um valor de mercado de 8,5. Então nós temos aqui quase metade do valor de mercado da companhia entrando no seu caixa. Lembrando que a Agepar, lá no estado do Paraná, já vem se manifestando em função de abocanhar uma parte desses recursos. Então acredito que a Sanepar não vai receber toda essa bolada de 3,9 bilhões de reais, mas acredito que uma parcela relevante de pelo menos 50% deve sim entrar no caixa da companhia. Estamos falando aqui de quase 2 bilhões de reais, que vai gerar ainda um dividendo excepcional caso a empresa decida distribuir esses recursos para os seus acionistas. Lembrando que essa é uma conduta totalmente factível, já que uma das funções das estatais é encher os cofres públicos do estado. É uma forma de repassar esses recursos para o estado do Paraná. Agora, um ponto que eu bati com o pessoal lá no grupo do WhatsApp é que hoje você não deve investir na Sanepar olhando exclusivamente para os precatórios. Não. Tem que olhar para uma excelente gestão desenvolvida há mais de 20 anos, entregando crescimento consistente de resultados, um setor bem defensivo que sofre pouquíssimo impacto dos ciclos macroeconômicos, já que independente de guerra comercial, demanda de commodity, o estado do Paraná sempre continuará precisando de um serviço essencial de água e esgoto. Então a demanda tende a ser constante e crescente. Esse tipo de empresa gera maior estabilidade para sua carteira a longo prazo. E aqui teríamos dois gatilhos. O primeiro deles é o precatório, que a companhia segue acompanhando, temos sim um valor relevante aqui. O segundo seria uma possível
privatização, mas isso muito mais a longo prazo. A gente viu o que aconteceu com a Eletrobras, com a Sabesp. Podemos supor que nas próximas décadas, em algum momento, a Sanepar pode participar também de um processo de privatização. E quando isso acontecer, poderemos ter um forte destravamento de valor para a empresa e também uma forte valorização das suas ações. Então, para a galera que está há alguns anos comprando ações da Sanepar, na faixa aí dos R$ 4 a R$ 5, vai ter um excelente retorno, tanto com o carrego das ações via dividendos, como também com a possível privatização, caso ocorra lá na frente. Mas, independente de qualquer coisa, temos aqui uma empresa que não promete nada, entrega um bom resultado e me parece sim ainda descontada nos preços atuais. Para o pessoal do Clube de Membros, sugiro dar uma olhada lá no mapa de valor com o nosso preço teto pessoal para aportes, considerando diversas premissas, como o valuation e também a projeção de dividendos para o próximo ano. E por falar em privatização, nós temos o processo de privatização da Copasa avançando na seara política de Minas Gerais. Recentemente, o governo de Minas recolheu dados para debate sobre privatização. Então vejam que isso aqui não é certeza nenhuma, mas mostra um certo avanço, uma certa inclinação do Estado para tentar promover esse processo de privatização da Copasa. Lembrando que essa dinâmica tende, mais uma vez, a gerar uma forte valorização, uma forte economia de custos, e tudo isso faz o mercado valorizar bastante a cotação do ativo, como aconteceu com a Sabesp lá em São Paulo. Olhando hoje para os indicadores fundamentalistas da Copasa, nós temos aqui uma empresa negociada a 6 vezes o seu lucro, 6,5 vezes, um P sobre VP de 1,15, companhia com alavancagem controlada, com dívida líquida sobre EBITDA em 1,79 vezes. Lembrando que esse setor de saneamento é um setor de receitas perenes, previsíveis, então permite que a companhia trabalhe um pouco mais alavancada. Daqui temos indicadores de rentabilidade bem interessantes, um ROI de 17,8% e um retorno sobre capital investido de 11,6%. Forte crescimento de receitas e lucros nos últimos 5 anos e uma margem líquida de quase 20%. Isso significa que de toda a receita que entra no caixa da companhia, 17,8% disso é convertido em lucro líquido no final das contas, que é uma excelente margem, considerando esse setor de utility que demanda bastante investimentos. Então é sim uma empresa bem redonda em termos operacionais e financeiros, mas eu exigiria um pouco mais de desconto aqui, tá, galera? Então entre a Sanepar e a Copasa, hoje eu vejo a Sanepar como uma empresa um pouco mais descontada, mas se você olha mais para dividendos, a Copasa seria a sua opção talvez mais viável, né? Já que é uma empresa que repassa aí 50% do seu lucro líquido ajustado, mas ainda assim exigiria muito mais desconto para entrar nas ações da Copasa. Diz para mim qual que você prefere para investimento a longo prazo, Copasa ou Sanepar. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, me dá aquela moral deixando para mim o seu comentário, lembrando que amanhã é dia que eu produzo o vídeo para vocês respondendo a comentários aqui no canal. Então deixa aí sua dúvida que eu vou buscar atender o máximo possível de forma a esclarecer e gerar conteúdo de valor para vocês. Não esqueça também de seguir a gente lá no Instagram, onde eu vou trazer conteúdo diário para vocês. Muito obrigado para você que assistiu até aqui e até o próximo vídeo.